sou Marilis Carré, eu adoro andar de bicicleta, de caminhar, de passear, de dançar. E há uns anos que eu tive um problema de incontinência urinária. O corpo humano funciona de forma contínua e sincronizada, como se fosse uma máquina. Mas para isso, precisamos que todas as partes do corpo estejam funcionando adequadamente, como músculos, órgãos e tudo mais. O Ser Saudável de hoje vai falar sobre formas de prevenir e tratar incontinência urinária. Incontinência urinária é a perda involuntária de urina pelo canal, pela uretra, que acontece de maneira inesperada, que pode acontecer em homens, em mulheres e que causa um prejuízo à qualidade de vida. Em geral, os pacientes que apresentam incontinência urinária referem que quando fazem esforço físico, perdem urina, isso é, apresentam a saída de urina de maneira inapropriada, ou melhor, sem desejo de urinar pelo canal, ou até mesmo que ocorre uma vontade muito forte de urinar, que é difícil de controlar. Essa vontade a gente chama de urgência miccional, e a urgência miccional então pode estar acompanhada da perda de urina. Para urinar, o assoalho pélvico, musculatura que mantém o esfíncter fechado, relaxa e a urina passa através da uretra. Quando a pessoa tem incontinência urinária, há um enfraquecimento da musculatura pélvica e o esfíncter fica levemente aberto, o que faz com que a urina saia involuntariamente. Então, Marilice, como é que tu descobriu que estava com incontinência urinária? Primeiro que eu adoro dançar, né? Então o meu primeiro sintoma mesmo foi dançando, né? Não dançando naturalmente, assim, mas uma música mais elevada, um samba, um pagode. Aí quando eu me mexia muito ou fazia um pulo, alguma coisa, saiu também tossindo, já comecei a perceber, né, uma tosse forte, um espirro. Esses foram os primeiros sinais. Quer dizer, então atrapalhou bastante a tua vida, a tua atividade social. Tu gostava de dançar e aí aquilo passou a ser um desconforto. Digamos assim, eu não deixei de dançar, né? Só deixei de fazer algum movimento, né? E o movimento seria esse da minha descontração total da dança, que realmente eu sentia a perda urinária, né? O diagnóstico da incontinência urinária é clínico. Isso é, quem faz é o médico, no caso o urologista, quando está conversando com a paciente. O paciente vai referir que tem perda de urina, ou quando faz força, ou quando tem urgência miccional, e a gente pode considerar uma série de exames complementares e de instrumentos para fazer o diagnóstico da incontinência urinária. Como, por exemplo, a paciente refere que tem a perda de urina e a gente tem que pensar que ela pode também estar tendo uma infecção urinária. Então, para excluir a possibilidade de infecção urinária, é importante que seja feito um exame comum de urina, que a gente chama de EQU, junto com a urocultura, que é o exame que mostra se há ou não crescimento de bactérias. Então, no caso em que há infecção urinária associada, o primeiro passo é tratar a infecção urinária para que depois a gente possa reavaliar os sintomas da paciente. Tu ficou aproximadamente um ano com o sintoma? Mais de um ano. Mais de um ano. Mas, e assim, aí nisso tu foi te adaptando, eu imagino. Olha, eu falo assim, eu fui me adaptando e no meu silêncio também, né? Sim. Porque era uma coisa assim que, como eu conversava com o meu ginecologista, ele até achava assim estranho, né? Uma pessoa com, sei lá, uma faixa etária recém dos 40 anos e tá com esse problema. E, tipo assim, tem algumas coisas que a gente tem, né? Que carrega
poxa, eu não tive filhos, né? Sim. Porque eu não tive gravidez, né? Então não tive isso, então... Que é um dos fatores de risco, de fato, para incontinência urinária, mas no teu caso tu não também tinha. não era. Então o médico estava assim perplexo por eu ser tão jovem e estar com esse problema. A incontinência urinária atua de forma devastadora na qualidade de vida das mulheres. Dentro da qualidade de vida, nós temos também a vida sexual da mulher, né? As mulheres se constrangem porque perdem urina durante a relação, né? Pode acontecer, e elas acabam não querendo manter relação porque ficam constrangidas frente ao parceiro, então isso acaba levando à redução da qualidade de vida como um todo. Como também é um tabu falar em incontinência, né? Hoje tem se falado nisso, mas anteriormente as mulheres escondiam isso, usavam algum forro, algum absorvente higiênico, mas não comentavam. Tanto é que quando a gente pergunta, um fator de risco é a história familiar, tá? Então, quando a gente pergunta de história familiar para incontinência, elas dizem às vezes, eu não sei, porque a minha avó, minha mãe não comenta isso. Enfim, é muito difícil de abordar esse assunto. Então, acabou tendo essa cultura de só para pacientes mais idosas, é só depois da menopausa. Não, a menopausa é somente mais um fator de risco. Bom, eu sou uma mulher assim que eu me cuido muito e não deixei, tentei fazer de tudo, inclusive, que o meu companheiro não percebesse que eu estava com problema. É evidente que eu, né, sou sabedora que por vezes até criava uma situação do não, porque eu não estava me sentindo bem, né? Então eu procurei um médico, né, o meu ginecologista, né? Então o meu primeiro tratamento foi cirúrgico, né? Ele me fez uma cirurgia. Uma das técnicas que se usa para tratamento da incontinência urinária associada com o esforço, isto é, tosse ou espirro, que é muito comum acontecer com a mulher, se usa frequentemente uma que popularmente se chama de uma tela. Na realidade, essa tela é um tecido sintético que se coloca abaixo da uretra e que promove uma sustentação da uretra. No momento em que a paciente faz o esforço físico de tosse ou espirro, ou de subir uma escada, ou de dar uma corridinha, aquela tela proporciona uma sustentação para a uretra e impede que a uretra se mobilize no momento do esforço físico. Cabe dizer que esse tipo de incontinência, chamado de incontinência urinária por esforço, é devido a problemas anatômicos, de falta de sustentação da uretra adequada. A uretra na mulher ela é sustentada por uma série de músculos e ligamentos. Quando ocorre uma falha ou falta de força dessa musculatura e desses ligamentos, a uretra tende a se mobilizar à medida que a mulher faz esforço. E havendo essa mobilização, pode ocorrer a perda urinária. Qual a minha insatisfação? Que 6 meses após todo esse procedimento, eu voltei a ter os sintomas de perda urinária. E já voltei assim num estágio muito rápido, não voltei a ter assim uma pequena perda. Eu já voltei a ficar no ápice de quando eu fiz a inserção da telinha. Inclusive assim, de ter problema até no momento da relação íntima com o meu parceiro. Sim. Então foi uma coisa assim terrível. Sim. Até então, o que estava se tentando era o tratamento cirúrgico para o teu problema. Solução cirúrgica. Lendo um jornal final de semana sobre qualidade de vida, novos procedimentos, encontrei lá um anúncio, tratamento para reforço muscular pélvico. Nunca esqueci desse nome, reforço muscular pélvico. E aí eu lendo assim, né, dava o nome da clínica e falava quais são os serviços que essa clínica oferecia. E incontinência urinária, problema na relação sexual, problema não sei o quê. Eu digo, meu Deus, estou encaixada dos 10 serviços que ela presta, estou em 8, né? E fui nessa clínica, fiz 6 meses de exercício muito intensivo na clínica, assim, de 3 ou 4 vezes por semana. Então eu tive, assim, uma melhora muito rápida, assim como aparecia o problema muito rápido pós a cirurgia quando eu fiz, a minha recuperação, a minha melhora na atividade de exercícios
foi assim bem surpreendente, assim, segundo a médica da clínica, né? Fisioterapia de reforço do assoalho pélvico significa a gente ativar aqueles músculos que estão presentes na região da pelve, no períneo, nessa região próxima da vagina, próximo do ânus, em que, em muitas vezes, os pacientes, em especial pacientes mais idosos, deixam de usar essa musculatura. Tá? Todos os agrupamentos musculares no corpo que a gente deixa de usar, eles tendem a sofrer um processo de hipotrofia, isso é, eles reduzem o volume do músculo, eles tendem a ter um enfraquecimento. Então, quando a gente deixa de usar aqueles músculos, deixa de fazer exercícios para manter a vitalidade daquela musculatura, há uma tendência ao enfraquecimento. E os exercícios de reforço da musculatura do assoalho pélvico tendem a combater esse enfraquecimento dessa musculatura. Como esses exercícios são uma modalidade não invasiva, isso é uma modalidade conservadora de tratamento, a gente sempre indica como primeira linha de tratamento os exercícios de reforço da musculatura do assoalho pélvico. Onde é que a gente está indo agora, Marilise? Nós vamos à academia. E antes de ter o problema da incontinência, tu já costumava fazer exercício? Na época eu trabalhava, assim, ficava mais difícil frequentar a academia. Então eu tinha atividades aeróbicas de final de semana, caminhada, bicicleta e fazia de vez em quando aulas de dança à noite. Você sabe que coisas pode fazer para evitar incontinência urinária? Não sei não. Não. Sempre tenho vontade de ir ao banheiro, para não forçar. A única coisa que eu faço é não beber muita água. Água eu tomo bastante. A incontinência urinária é uma pessoa que não consegue segurar a urina, né? A urina ficar solta, né? Que eles falam, é isso? Várias pessoas nem tão velhas, né, tem esse problema, né? Não, na minha família teve o meu sobrinho que teve câncer, né? E tem esse problema. Que eu tive que usar fralda, enfim, né? A minha avó, que teve Alzheimer, né? E nessa impossibilidade de, às vezes, ir ao toalete, ao banheiro sozinha, tinha que utilizar absorventes, né, para adultos. Ah, é horrível, né? Porque a pessoa não controla, acorda de manhã e já vai fazendo, né? Então, a prevenção da incontinência urinária começa na triagem dos fatores de risco. Então, a gente vai conversar com a paciente e vai falar com ela coisas básicas, para começar. Quantas vezes a senhora urina por dia? Nós, mulheres, temos a péssima mania de urinar poucas vezes por dia, porque culturalmente nós não queremos urinar fora de casa, a mulher tem a tendência a segurar a diurese, a não querer urinar. Então tem pacientes que a gente conversa e que, eu urinei às 7 da manhã e depois às 4 da tarde. Isso não pode acontecer, devia ter sido ensinado na escola, para nós, para as crianças, enfim, que a mulher deve urinar a cada 3 horas. Depois, tem que orientar a paciente que tem que ingerir líquido, porque a paciente incontinente tem a tendência a não ingerir mais líquido para que não haja perda, tá? A gente tem exercício de reforço da musculatura do assoalho pélvico que pode ser ensinada pelo médico no seu consultório para a paciente, tá? Ela vai contrair a musculatura em casa. A gente orienta 3 vezes por dia, faz 15 contrações pela manhã, 15 à tarde e 15 à noite. Em casa, né, eu comprei a bola do Pilates, né, então eu faço exercício sentada e outros assim que tanto na clínica de fisioterapia a gente usa, né, então eu comprei em casa porque às vezes estou lá vendo TV e ao invés de ficar sentada no sofá eu fico sentada na bola, né, e aí eu já fico me exercitando e ela é boa também para alongamento, quer dizer, não é só para isso, né, ela é muito relaxante, né, então em casa eu faço isso, eu faço exercícios, né, dirigindo, eu faço exercícios deitada às vezes no momento de dormir, aproveito o exercício, trabalho a respiração com a zona pélvica, né? Então é um relaxamento para o corpo todo. Então algumas coisas assim saudáveis, né? Eu diria assim que passei a ter uma vida mais saudável.
Como que é a fisioterapia para incontinência urinária? A fisioterapia, ela objetiva o fortalecimento dos músculos pélvicos. Então, os músculos pélvicos são todos os músculos que começam no pubis, né, passam pelos isquios até a última vértebra da coluna. Esses músculos, eles têm uma função muito importante, que é a função de sustentação dos órgãos pélvicos, e eles participam do processo de controle urinário. Então, a fisioterapia vai fazer exercícios para fortalecer toda essa musculatura e, assim, ela participar no processo de controle da urina. E ela é indicada para pessoas que já têm incontinência urinária? Ela é indicada para um grau de incontinência leve a moderado, né? Em alguns casos em que já ocorre uma disfunção esfincteriana, uma lesão esfincteriana, ela não tem indicação. Aí a indicação é normalmente cirúrgica. Então a gente vai trabalhar, vai simular os exercícios em que o paciente tem perda de urina e vai ensiná-lo a fazer a contração, a reeducar a musculatura mediante o movimento em que ele perde urina. Então é um tratamento que faz a reeducação de toda a questão pélvica e esfincteriana. Aprende o paciente a contrair o esfíncter enquanto está sentando ou levantando. Nos movimentos, né, mediante os movimentos em que normalmente ele identifica como perda de urina. As pessoas em casa podem fazer esses exercícios ou não? O ideal é que se tenha uma orientação com um fisioterapeuta, um acompanhamento, porque muitas vezes as mulheres não sabem fazer a contração corretamente, né? E elas passam por um processo de aprendizado. Esses exercícios que a gente trabalha, eles vêm de uma sequência no tratamento. Primeiro elas aprendem a fazer a contração deitada, depois elas aprendem a fazer a contração sentada, e essa é uma fase mais final de tratamento. Então existe uma evolução, né? Como o exercício é feito? Basicamente, são repetições musculares de contração daquele grupo muscular do períneo, ali no assoalho pélvico, que duram alguns segundos, 5 a 10 segundos, e que devem ser feitos em repetição de 10 a 20 vezes por um período de 10 a 20 minutos, 3 vezes por dia. Basicamente é isso. Como esse exercício pode ser feito em qualquer lugar, durante qualquer situação corriqueira do cotidiano, e nenhuma outra pessoa vai saber que o paciente está contraindo aquele grupo muscular, isso é um fator bastante favorável, pois o paciente pode estar no trabalho fazendo os exercícios, pode estar em casa fazendo os exercícios, pode estar esperando um ônibus na rua e pode estar contraindo aquela musculatura e fazendo o reforço muscular e pode estar tendo um benefício. Ninguém ao lado daquele paciente vai saber que ele está contraindo a musculatura. Então a gente sempre estimula a fisioterapia de reforço do assoalho pélvico como modalidade de primeira linha de tratamento de pacientes com incontinência urinária. Muitas vezes, a fisioterapia por si só não resolve o problema, mas ela deve ser sempre estimulada por ser um tratamento não invasivo. Como a gente pode reforçar a musculatura pélvica? Bom, Dr. Henrique, hoje nós temos duas linhas muito importantes da questão do reforço muscular. Uma linha onde nós trabalhamos com exercícios isolados dessas musculaturas e uma outra linha que nós buscamos exercícios onde mais de uma musculatura consegue ser trabalhada num mesmo exercício. Uma outra musculatura que faz parte da cintura pélvica é o trabalho de glúteo, onde a Lu vai fazer agora uma elevação do quadril com uma contração forte do glúteo e baixar novamente sem encostar no solo. Então pode elevar e baixar novamente. Então vou mostrar mais um trabalho estático, esse em pé, simples de se fazer em casa, onde nós vamos tentar pressionar a nossa região lombar contra a parede através da contração abdominal e da contração do glúteo. E agora ela vai fazer a contração do abdômen e a contração do glúteo e vai fazer o trabalho estático. Eu já não consigo mais passar minha mão aqui. Então esse trabalho faz a contração da musculatura do glúteo, do reto abdominal, de uma maneira estática. Contamos 10 segundos e depois relaxamos de novo. Pode relaxar. Descansa um pouco e volta ao movimento novamente, fazendo um fortalecimento adequado para que essas musculaturas tenham uma eficiência muscular de sustentação de todo o nosso tronco e também uma prevenção
da questão da incontinência urinária. Tem algum tipo de exercício que tu não deve fazer em função da incontinência? O exercício mais crítico, a meu ver, que eu fui recomendada a não fazer, ou se eu fizer, ter o cuidado 100%, é o da câmara elástica, né? Por causa que é um impacto constante, né? Você fica pulando. Sim. E então se eu fizer, eu tenho que ter muito cuidado, né? Inclusive na academia, né? Eu já tive a oportunidade da professora me chamar, porque ela sabe que eu gosto de atividade aeróbica, com dança, né? E aí eu comentei com ela que eu não faria aquele exercício por orientação médica, porque ele não é bom para quem tem incontinência urinária. E ela foi até infeliz na resposta. Lógico, ela não é... Não sabia. Não é a profissão dela. Ela falou assim, não, mas não tem problema. Eu tenho várias meninas que durante o exercício elas sentem vontade de urinar e eu libero elas. Venha, né? E... lógico, se as meninas precisam ser liberadas, é porque elas já têm algum problema. E eu deixei passar. E uma outra oportunidade, eu vi a professora fora da sala de aula e eu comentei com ela. Né? Eu digo, olha, não sou nenhuma especialista, mas por uma questão de um problema pessoal que eu tenho. E aí eu expliquei o porquê que aquelas meninas já sentem vontade de urinar com o impacto da caminha elástica. E aí eu digo, olha, porque se você puder ajudar, orienta elas a buscarem com um profissional da área, até para elas evitarem o problema seguinte. Porque às vezes é um sintoma relativamente comum que a pessoa pensa, não, é só porque eu fiz o esforço e acha que é normal, né? E eu tenho assim, dados da própria clínica onde eu faço a atividade, que tem muitas meninas, né? A gente fala mais em meninas porque é um problema mais comum em mulheres, não que os homens não tenham, né? E com 12, 13 anos, 15, que já vão consultar, que a mãe já leva, porque a menina comenta com a mãe que perdeu urina. É normal ter perdas involuntárias de urina depois de uma certa idade? Não. Perda involuntária de urina ou incontinência urinária nunca é normal. É sempre um sintoma que deve ser investigado. Não é normal ocorrer perda urinária. O que se pode dizer é que é comum após uma certa idade, ou mais comum após uma certa idade, com o surgimento de uma série de doenças, ocorrer a incontinência urinária. Mas isso não é normal, não faz parte do processo de envelhecimento normal. Quando está frio, urinamos com mais frequência? Nós temos que eliminar líquidos do organismo. O organismo ele elimina líquidos através de 3 maneiras, 3 processos. A transpiração, a respiração e a formação de urina. No frio nós transpiramos menos, portanto nós perdemos menos líquido pela transpiração e menos líquido também pela respiração. E o que acontece é que todo o líquido que nós devemos colocar para fora é colocado através da urina. Portanto, nós tendemos a urinar mais em climas mais frios. Ficar muito tempo com a bexiga cheia causa incontinência urinária? Isso não é saudável, não. A bexiga, quando fica cheia por muito tempo, ela diminui o seu afluxo sanguíneo. Diminuindo o seu afluxo sanguíneo, diminui também o aporte de uma série de mecanismos de defesa do próprio organismo. Portanto, ficar com a bexiga cheia há muito tempo favorece o aparecimento de infecção urinária. Pés descalços no piso frio pode causar problemas na bexiga? Não. O que acontece é que, eventualmente, a temperatura fria, o piso frio, pode fazer com que ocorra uma contração da musculatura pélvica reflexa, normal. Isso é uma tentativa de manter o calor do corpo. Isso, na mulher, eventualmente pode causar um distúrbio do fluxo urinário, do fluxo miccional, um turbilhonamento do jato urinário. Isso, eventualmente, pode causar infecção urinária. Pode estar associado à infecção urinária. Não a incontinência, não a perda urinária, mas a infecção urinária. Ser saudável, acima de tudo, é ter saúde, ter uma boa estrutura familiar, adorar a vida e colocar amor em tudo que se faz.
sou Marilice Carré, eu adoro andar de bicicleta, de caminhar, de passear, de dançar. E há uns anos eu tive um problema de incontinência urinária. O corpo humano funciona de forma contínua e sincronizada, como se fosse uma máquina. Mas para isso, precisamos que todas as partes do corpo estejam funcionando adequadamente, como músculos, órgãos e tudo mais. O Ser Saudável de hoje vai falar sobre formas de prevenir e tratar incontinência urinária. Incontinência urinária é a perda involuntária de urina pelo canal, pela uretra, que acontece de maneira inesperada, que pode acontecer em homens, em mulheres e que causa um prejuízo à qualidade de vida. Em geral, os pacientes que apresentam incontinência urinária referem que quando fazem esforço físico, perdem urina, isso é, apresentam a saída de urina de maneira inapropriada, ou melhor, sem desejo de urinar pelo canal, ou até mesmo que ocorre uma vontade muito forte de urinar, que é difícil de controlar. Essa vontade a gente chama de urgência miccional, e a urgência miccional então pode estar acompanhada da perda de urina. Para urinar, o assoalho pélvico, musculatura que mantém o esfíncter fechado, relaxa e a urina passa através da uretra. Quando a pessoa tem incontinência urinária, há um enfraquecimento da musculatura pélvica e o esfíncter fica levemente aberto, o que faz com que a urina saia involuntariamente. Então, Marilice, como é que tu descobriu que estava com incontinência urinária? Primeiro que eu adoro dançar, né? Então, o meu primeiro sintoma mesmo foi dançando, né? Não dançando naturalmente, assim, mas uma música mais elevada, um samba, um pagode. Aí quando eu me mexia muito ou fazia um pulo, alguma coisa, saiu também tossindo, já comecei a perceber, né, uma tosse forte, um espirro. Esses foram os primeiros sinais. Quer dizer, então atrapalhou bastante a tua vida, a tua atividade social. Tu gostava de dançar e aí aquilo passou a ser um desconforto. Digamos assim, eu não deixei de dançar, né? Só deixei de fazer algum movimento, né? E o movimento seria esse da minha descontração total da dança, que realmente eu sentia a perda urinária, né? O diagnóstico da incontinência urinária é clínico. Isso é, quem faz é o médico, no caso o urologista, quando está conversando com a paciente. O paciente vai referir que tem perda de urina, ou quando faz força, ou quando tem urgência miccional, e a gente pode considerar uma série de exames complementares e de instrumentos para fazer o diagnóstico da incontinência urinária. Como, por exemplo, a paciente refere que tem a perda de urina e a gente tem que pensar que ela pode também estar tendo uma infecção urinária. Então, para excluir a possibilidade de infecção urinária, é importante que seja feito um exame comum de urina, que a gente chama de EQU, junto com a urocultura, que é o exame que mostra se há ou não crescimento de bactérias. Então, no caso em que há infecção urinária associada, o primeiro passo é tratar a infecção urinária para que depois a gente possa reavaliar os sintomas da paciente. Tu ficou aproximadamente um ano com o sintoma? Mais de um ano. Mais de um ano. Mas, e assim, aí nisso tu foi te adaptando, eu imagino. Olha, eu falo assim, eu fui me adaptando e no meu silêncio também, né? Sim. Porque era uma coisa assim que, como eu conversava com o meu ginecologista, ele até achava assim estranho, né? Uma pessoa com, sei lá, uma faixa etária recém dos 40 anos e tá com esse problema. E, tipo assim, tem algumas coisas que a gente tem, né? Que carrega
poxa, eu não tive filhos, né? Sim. Porque eu não tive gravidez, né? Então não tive isso, então... Que é um dos fatores de risco, de fato, para incontinência urinária, mas no teu caso tu não também tinha. não era. Então o médico estava assim perplexo por eu ser tão jovem e estar com esse problema. A incontinência urinária atua de forma devastadora na qualidade de vida das mulheres. Dentro da qualidade de vida, nós temos também a vida sexual da mulher, né? As mulheres se constrangem porque perdem urina durante a relação, né? Pode acontecer, e elas acabam não querendo manter relação porque ficam constrangidas frente ao parceiro, então isso acaba levando à redução da qualidade de vida como um todo. Como também é um tabu falar em incontinência, né? Hoje tem se falado nisso, mas anteriormente as mulheres escondiam isso, usavam algum forro, algum absorvente higiênico, mas não comentavam. Tanto é que quando a gente pergunta, um fator de risco é a história familiar, tá? Então, quando a gente pergunta de história familiar para incontinência, elas dizem às vezes, eu não sei, porque a minha avó, minha mãe não comenta isso. Enfim, é muito difícil de abordar esse assunto. Então, acabou tendo essa cultura de é só para pacientes mais idosas, é só depois da menopausa. Não, a menopausa é somente mais um fator de risco. Eu sou uma mulher assim que eu me cuido muito e não tentei fazer de tudo, inclusive, que o meu companheiro não percebesse que eu estava com problema. É evidente que eu, né, sou sabedora que por vezes até criava uma situação do não, porque eu não estava me sentindo bem, né? Então eu procurei um médico, né, o meu ginecologista, né? Então o meu primeiro tratamento foi cirúrgico, né? Ele me fez uma cirurgia. Uma das técnicas que se usa para tratamento da incontinência urinária associada com o esforço, isto é, tosse ou espirro, que é muito comum acontecer com a mulher, se usa frequentemente uma que popularmente se chama de uma tela. Na realidade, essa tela é um tecido sintético que se coloca abaixo da uretra e que promove uma sustentação da uretra. No momento em que a paciente faz o esforço físico de tosse ou espirro, ou de subir uma escada, ou de dar uma corridinha, aquela tela proporciona uma sustentação para a uretra e impede que a uretra se mobilize no momento do esforço físico. Cabe dizer que esse tipo de incontinência, chamado de incontinência urinária por esforço, é devido a problemas anatômicos, de falta de sustentação da uretra adequada. A uretra na mulher ela é sustentada por uma série de músculos e ligamentos. Quando ocorre uma falha ou falta de força dessa musculatura e desses ligamentos, a uretra tende a se mobilizar à medida que a mulher faz esforço. E havendo essa mobilização, pode ocorrer a perda urinária. Qual a minha insatisfação? Que 6 meses após todo esse procedimento, eu voltei a ter os sintomas de perda urinária. E já voltei assim num estágio muito rápido, não voltei a ter assim uma pequena perda. Eu já voltei a ficar no ápice de quando eu fiz a inserção da telinha. Inclusive assim, de ter problema até no momento da relação íntima com o meu parceiro. Sim. Então foi uma coisa assim terrível. Sim. Até então o que estava se tentando era o tratamento cirúrgico para o teu problema. Solução cirúrgica. Lendo um jornal final de semana sobre qualidade de vida, novos procedimentos, encontrei lá um anúncio, tratamento para reforço muscular pélvico. Nunca esqueci desse nome, reforço muscular pélvico. E aí eu lendo assim, né, dava o nome da clínica e falava quais são os serviços que essa clínica oferecia. E incontinência urinária, problema, né, relação sexual, problema não sei o quê. Eu digo, meu Deus, estou encaixada dos 10 serviços que ela presta, estou em 8, né? E fui nessa clínica, fiz uns 6 meses de exercício muito intensivo na clínica, assim, de 3 ou 4 vezes por semana. Então eu tive, assim, uma melhora muito rápida, assim como aparecia o problema muito rápido pós a cirurgia quando eu fiz, a minha recuperação, a minha melhora na atividade de exercícios
foi assim bem surpreendente, assim, segundo a médica da clínica, né? Fisioterapia de reforço do assoalho pélvico significa a gente ativar aqueles músculos que estão presentes na região da pelve, no períneo, nessa região próxima da vagina, próximo do ânus, em que, em muitas vezes, os pacientes, em especial pacientes mais idosos, deixam de usar essa musculatura. Tá? Todos os agrupamentos musculares no corpo que a gente deixa de usar, eles tendem a sofrer um processo de hipotrofia, isso é, eles reduzem o volume do músculo, eles tendem a ter um enfraquecimento. Então, quando a gente deixa de usar aqueles músculos, deixa de fazer exercícios para manter a vitalidade daquela musculatura, há uma tendência ao enfraquecimento. E os exercícios de reforço da musculatura do assoalho pélvico tendem a combater esse enfraquecimento dessa musculatura. Como esses exercícios são uma modalidade não invasiva, isso é uma modalidade conservadora de tratamento, a gente sempre indica como primeira linha de tratamento os exercícios de reforço da musculatura do assoalho pélvico. Onde é que a gente está indo agora, Matrice? Nós vamos à academia. E antes de ter o problema da incontinência, tu já costumava fazer exercício? Na época eu trabalhava, assim, ficava mais difícil frequentar a academia. Então eu tinha atividades aeróbicas de final de semana, caminhada, bicicleta e fazia de vez em quando aulas de dança, né, à noite. Você sabe que coisas pode fazer para evitar incontinência urinária? Não sei não. Não. Sempre tenho vontade de ir ao banheiro, para não forçar. A única coisa que eu faço é tomar muita água. Água eu tomo bastante. A incontinência urinária é uma pessoa que não consegue segurar a urina, né? A urina ficar solta, né? Que eles falam, é isso? Várias pessoas nem tão velhas, né, tem esse problema, né? Não, na minha família teve o meu sobrinho que teve câncer, né? E tem esse problema. Que eu tenho que usar fralda, enfim, né? A minha avó, que teve Alzheimer, né? E nessa impossibilidade de, às vezes, ir ao toalete, ao banheiro sozinha, tinha que utilizar absorventes, né, para adultos. Ah, é horrível, né? Porque a pessoa não controla, acorda de manhã e já vai fazendo, né? Então, a prevenção da incontinência urinária